O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Sínodo da Família. Nossa entrevista é com um dos colaboradores do secretário especial do Sínodo, o escritor e professor Frei Antônio Moser. Bom, 4 grandes questões foram discutidas no Sínodo. Nós vamos falar de cada uma delas agora. E aqui conclusões chegaram nesse Sínodo. Mas antes da gente aprofundar isso, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do que tipo de família foi discutido no Sínodo, quando a gente fala em questões de família? É uma pergunta muito inteligente, porque normalmente nós temos a ideia de uma família padrão. Essa família padrão, ela não existe. Ela sempre vai sofrer influxos das várias condições sociais, econômicas, políticas. Tanto assim que a primeira parte, o texto final, ele tem 3 partes. A primeira parte, ela se deteve em fazer o levantamento da realidade. Uma realidade plural também em termos familiares. Por exemplo, tinha lá bispos, arcebispos, provenientes de países onde a poligamia é uma tradição. Então, Sim. Como é que eles procedem? Ou, então, onde se admite realmente uma segunda união, sobretudo no Oriente. Você tem várias igrejas que continuam pregando o ideal da indissolubilidade, mas eles têm misericórdia para os que fracassaram, e assim por diante. Então, eu diria, também se tinha presente aquelas inúmeras crianças, inúmeras pessoas que são os sem família, segundo a linguagem do agora Santo Papa João Paulo II, os sem família, que não tem laços familiares, não é? E nesse sentido, eu diria, todo mundo estava contemplado na sua diversidade. E se tratava justamente de trocar experiências sobre essa diversidade, como evangelizar e como valorizar os laços familiares nas suas múltiplas expressões. Bom, segundo aquele VT que a gente viu no primeiro bloco, nós tivemos aqui 4 grandes questões que foram discutidas no Sínodo. Vamos apontar agora cada uma delas, pontuar, melhor dizendo. Por que casais jovens estão optando aí por não se casar, como foi dito? Isso aí o Papa Francisco já tinha detectado, que há uma certa onda no sentido de um medo de contrair compromissos mais definitivos. Isso não só em termos de relações humanas, mas também em termos profissionais. Ou seja, os jovens estariam temerosos de dar um sim que vai comprometê-los pelo resto da vida. De fato, as discussões, elas não chegaram a uma unanimidade, porque não é tão verdade que eles não queiram dar um sim definitivo. É que a vida apresenta muitas surpresas. E depois também as condições de estudo, as condições de trabalho, até, vamos dizer, preparar a sua casa, entre aspas, a sua casa, né? A sua vida, é que eles se sentem como que responsáveis por dar um passo quando já puderem chegar ao ponto que eles acham que é o ponto já de maturidade para dar um sim mais definitivo. Quer dizer, primeiro eu construo a minha vida no particular, né? Meus estudos, minha casa, sim, o meu carro, tudo aquilo que me traga um conforto de vida. Isso dentro do nosso contexto. Sim. Agora você tem outros contextos, por exemplo, em vários países africanos, em que simplesmente já por tradição eles vão começando a viver juntos, jovens, mas não no sentido nosso aqui ocidental, depois passa para o outro, vai trocando, não é nesse sentido. É um certo compromisso de amadurecimento, naturalmente muitas vezes amparado pelas famílias de origem, não é? Mas eu diria como que uma tradição, não é leviandade, não é maldade, mas é algo de cultural e que é levado com muita seriedade. No nosso caso, tem muitos que não optam por esse tipo de compromisso, mas simplesmente vão, por assim dizer, usa e jogue fora. Quer dizer, veja já a diferença de culturas e a diferença de compreensão à luz da fé. Não é? Lá, dentro de contexto de certos países africanos, é um compromisso já bastante sério, embora não oficializado. Mas um dia eles querem oficializar. Já parte nessa pressuposição.
Quer dizer, a gente costuma dizer que começa a morar junto, né? Começa a morar junto. É, mas o nosso morar junto é um pouco diferente, porque hoje mora com uma, com outro, com outro, com outro e vai mudando. Esse que é o grande problema. Né? Sim. Bom, outro ponto abordado, ajudar os noivos com uma boa preparação ao matrimônio. Realmente foi muito debatido. Nós percebemos um certo esfacelamento do quadro familiar que nós tínhamos na cabeça. Quando eu digo nós, por exemplo, nós do sul do Brasil, eu sou do sul do Brasil, vieram os imigrantes, famílias constituídas. Meu Deus, a primeira separação, um casal que se separou, eu era criança, foi um escândalo na minha cidade, minha nossa, como é que pode acontecer isso, né? Hoje já a coisa é bem diferente. Então, um certo quadro que nós temos aí presente. Agora, desde o começo eu via uma preocupação. Não adianta só o curso de noivos. Você tem a primeira Eucaristia já com o primeiro catecismo. Depois tem que encontrar um caminho para que se prepare esses jovens, não só para a crisma, mas para ir despertando para a vida afetiva, para ter uma relação madura, não é? Em termos de colegas, em termos de amigos, em termos de uma namoradinha, de um namoradinho, mas eu diria já um certo acompanhamento. Depois, quando realmente começa aquilo que nós chamaríamos normalmente de namoro, que então haja uma preocupação da igreja de reunir esse pessoal para discutir suas preocupações, ouvir suas preocupações. E depois, então, antes do matrimônio mesmo, então, aquilo que nós chamamos curso, mas a palavra não soou bem não, é mais acompanhamento mesmo, é para acompanhar, não é para dar uma palestra e mandá-los para casa. E também depois do casamento efetivado, celebrado na fé, não adianta soltar esse jovem casal. Eles também precisam de um acompanhamento, porque os impasses começam hoje muito cedo, não é? Muito cedo, das mentalidades. Uma coisa é o namoro, outra coisa é passar a viver junto dia a dia, as mesmas conversas, as mesmas preocupações, as mesmas, digamos, interferências do pai, da mãe, do sogro, da sogra, como é que vão se colocar, em outras palavras, exigem um acompanhamento. E também ao longo da vida. Traduzindo, a palavra-chave, uma delas ao menos, é acompanhar com carinho, com misericórdia, não é? A trajetória humana em direção a um amadurecimento afetivo, sexual, seja familiar, seja no celibato, não é? Mas que seja amadurecido na fé. E eu acho que aqui também engloba, Frei, a questão também não só de quem está sendo preparado, mas os que dão a preparação. Você tocou num ponto muito importante. Porque, inclusive, um dos itens, não é, do documento que nesse exato momento está sendo traduzido ainda, porque só foi disponibilizado em italiano, não é? Italiano e inglês, mas só na internet. Mas um dos problemas é exatamente esse, de você saber acompanhar e preparar os que vão acompanhar. E uma das preocupações dos sacerdotes. E se insistiu que tenha mulheres na preparação desses sacerdotes que vão se dedicar de modo especial à pastoral familiar. Que haja mulheres também como professoras, como mentoras dos seminaristas, não é? Para que não seja uma igreja de homens distanciadas do mundo real, mas pelo contrário, que saibam, digamos assim, absorver a realidade, né? Exatamente, aquela ternura, não é? Essa palavra ternura tão preferida por esse Papa, a ternura, o cultivo da ternura, o cultivo do amor, mas um amor realmente que expressa o amor de Deus para conosco. E aí você tem que preparar os agentes da pastoral familiar. Porque eu posso relatar aqui um pouco uma experiência de vida, né? Quando eu fiz o meu curso de noivos, houve um embate entre o médico e a pessoa que estava palestrando lá. Sim. Né? E ficou aquela coisa, tudo indefinida, e eu ali falei assim, gente, não precisa chegar a esse extremo, porque aí no fim acabou virando até um embate, uma certa polêmica entre os dois, de questões que estavam sendo discutidas, em que a igreja... E no fim, a gente pôde presenciar que não ficou claro, né, para o médico e nem para todos que estavam lá, qual era a posição real da igreja em relação àquilo. Perfeitamente. Né? E aí ficou uma dúvida totalmente no ar e ficou como sendo a igreja uma impositora das coisas, né? E ficou uma coisa totalmente distorcida. Olha, uma das características desse sínodo é a seguinte, o documento que resultou daí é um documento para pessoas inteligentes.
Você tem que saber fazer hermenêutica. Não é aquele silogismo cartesiano, pode, não pode, deve, não deve. Não, não. É uma linguagem que vai como que levando as pessoas a contemplar a beleza do amor humano, do amor de Deus para conosco, do amor que se estabelece entre um homem e uma mulher, um amor, amizade, enfim. É como que um processo, digamos assim, de amadurecimento. Não se trata de você dizer até aqui pode, ali não pode. Claro, ninguém está aí discutindo aborto, não é nesse sentido, mas eu diria é mais uma pedagogia do encantamento. Qual é o segredo do, entre aspas, sucesso desse papo? Em primeiro lugar, está ele lá no meio de todo mundo, ele desarmou as altas autoridades, não é? Com as suas mitras, etc. Ele desarmou todo mundo porque andava no meio de nós, tomando cafezinho, falando com um, falando com o outro. Quer tirar uma fotografia? Pode vir aqui tirar fotografia. Ou seja, criou, assim, uma relação de proximidade. Muito bem, a mesma coisa deve acontecer em relação aos que preparam esses futuros, digamos, noivos, depois então futuros esposos, que haja uma pedagogia do encantamento. Que coisa bonita quando um homem e uma mulher contraem um compromisso, mas não é um compromisso, mas celebram na fé. Celebro na fé a alegria do amor que Deus implantou no seu coração. Não é? Isso eu acho que foi a grande mensagem do sínodo, a pedagogia do encantamento. Claro que houve posições diferentes, uns começaram um pouco rígidos, mas logo perceberam que não era por aí. Não é? Como é que Jesus procedeu? Jesus, em vez de chamar os aqui, ô ladrão, desce daí, vai para a papuda. Não, não. Jesus disse, eu vou jantar com você hoje à noite, tá? Então, e outros tantos episódios, né, do Evangelho em que Jesus, em vez de atirar pedras, o Papa usou essa expressão, não cabe a nós jogar pedra em ninguém. Em vez de jogar pedra, você joga flores, você convida, você sorri, você acolhe. A palavra acolhida, ter a casa aberta. A igreja tem que ser uma casa que acolhe a todos que queiram entrar. E, naturalmente, que tem os vários passos a serem dados, mas sempre com muita compreensão, muito carinho. Resumindo, baseado no amor. Baseado no amor. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com a Ação Nacional, que hoje está discutindo o Sínodo das Famílias. Voltamos já.